Saudações amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Realidade Fantástica. Hoje com o tema O Vídeo que Mata a Morte. Antes de iniciarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e acionar o sino de notificações para ficar por dentro das novidades, pois isso é muito importante para nós. Das experiências da vida física, a morte é sem dúvida a única inadiável e absolutamente certa. Todos vamos morrer, sem exceção. A filosofia, a ciência e as religiões oferecem diferentes perspectivas sobre a morte. Mas o que ensinam as ciências ocultas sobre esse fenômeno tão desconcertante? O ocultismo desafia quem quer que seja a demonstrar que alguma coisa morra definitivamente. Não existe morte como aniquilação ou extinção permanente, completa e sem retorno. Afirma o ocultismo que nada que existe morre ou se extingue, pois a própria matéria é eterna, conforme reconhece hoje a ciência. Ela não pode ser destruída, apenas transformada. É impossível extinguir os elementos primários, subatômicos, que constituem todas as coisas. Seja em que estado for, visível ou invisível, como partícula ou como onda, a matéria existe sempre, indestrutível e eterna. No fenômeno da morte humana, afirma o ocultismo que, primeiramente, o próprio corpo, julgado morto, não está morto em momento algum. O corpo que foi de uma pessoa não deixa de existir jamais. Apenas pode ser reduzido a seus elementos primários. Seja o corpo enterrado ou cremado, ele reaparecerá em novas formas, ajudando-o a construir melhores estruturas na economia da natureza. Por certo, é desconcertante observar um corpo de uma pessoa que amávamos se transformar na morte e se deteriorar. Mas essa mutação é uma prova inequívoca de que o corpo continua vivo e atuante, não inerte caminhando para a extinção absoluta. E tal corpo pode mesmo renascer, contribuindo através de seus elementos primários para a construção de novas formas na natureza. A natureza age assim com tudo. Nada desaparece, tudo é reaproveitado para o aperfeiçoamento do sistema. Portanto, diz o ocultismo, se o próprio corpo material não morre e nem pode morrer, continuando vivo em seus elementos primários, apenas mudando de forma, será correto inferir que a consciência que se manifestava por meio dele também pode ter sido extinta? Se nada no universo visível morre ou deixa de existir, por que seria diferente com a consciência humana? Ela não deveria obedecer às mesmas leis que regulam tudo mais? Sendo a matéria eterna e indestrutível, não é lógico supor que o mesmo vale para a consciência? O ocultismo prossegue revelando a anatomia oculta do ser humano, para explicar o que realmente ocorre no processo da morte de uma pessoa. Postula o ocultismo que o ser humano, em sua integralidade, é composto de 7 corpos, de densidades vibratórias diferentes. Mas reduzamos o número desses corpos à clássica divisão ternária. O ser humano, então, sendo essencialmente uma alma divina, precisará de uma vibração intermediária para se manifestar na energia densa da matéria. Assim, o corpo espiritual vale-se de um corpo intermediário que funciona como ligação entre esse ser humano essencial e a matéria. Na própria Bíblia cristã, os 3 corpos são reconhecidos quando Paulo de Tarso cita em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a existência de corpo, alma e espírito no ser humano. O corpo intermediário que promove a ligação
entre a vibração mais densa, que chamamos de corpo material, e a altíssima vibração da alma, é conhecido em muitas tradições sob diferentes nomes. Os antigos egípcios o chamavam de Ka, diferenciando-o do Ba, a alma, e do Kat, o corpo físico. Os yogis indianos conhecem esse corpo intermediário sob o nome de Linga Sharira. Demais tradições chamam-no de corpo psíquico, corpo astral, perispírito, etc. Como o corpo físico, este corpo intermediário não é o ser humano essencial, sendo apenas um veículo temporário. Assim como vimos que não há morte em parte alguma da natureza, que nada desaparece, o mesmo ocorre com a consciência humana. Esta, no plano físico, apenas se manifesta por meio do cérebro, não sendo produzida por ele. Assim como a música é emitida pelo rádio, mas não é criada pelo rádio, e nem depende dele para existir. Sendo a consciência humana uma extensão da grande mente, e sendo divina em potencial, é, como a própria matéria, eterna, indestrutível, e não desaparece nunca. Mas ao contrário da matéria, é fixa e não se transforma em sua essência, podendo apenas ampliar sua perspectiva. Ainda mais, como tudo, a consciência que constitui a individualidade do ser humano nunca teve início e não terá fim. Ela é coeterna com Deus. Dele foi emanada, ignorante de seus atributos divinos, para que descubra livremente, sem coação, sua própria natureza. E a melhor forma dela fazer isso é passar pelas experiências que a vida física proporciona, por erros e acertos, convivendo com diferentes circunstâncias, diferentes pessoas, escolhendo livremente e se tornando escrava de suas próprias escolhas. Pela lei do karma, a consciência individualizada vai aprendendo até que, finalmente, descubra a verdade sobre si mesma. Esta descoberta não pode ser feita em um número limitado de anos, seja de 50, 100 ou mesmo 1000 anos. A consciência vai precisar de um período mais longo para experimentar diferentes situações em diferentes lugares da Terra ou de outros mundos, em diferentes núcleos familiares, em diferentes culturas, em diferentes épocas, para reunir o acervo necessário de conhecimento. Daí a necessidade de várias vidas para se completar o processo. Mas algumas pessoas perguntam: essa jornada evolutiva não poderia ser feita com a consciência utilizando o mesmo corpo, mesmo que este durasse milhares de anos, sem a consciência precisar passar pelo fenômeno da morte? Por que precisamos morrer, ou melhor, desaparecer temporariamente, para o sofrimento dos que nos amam? Não poderíamos viver sempre no mesmo corpo que se manteria jovem e sadio, sem envelhecer, para um dia, plenamente iluminados, nos reintegrarmos conscientemente em Deus? O ocultismo ensina que a brevidade da vida no mesmo corpo foi instituída como uma das maiores bênçãos concedidas ao ser humano em seu processo evolutivo. O ocultismo ensina que, assim como uma pessoa exposta sempre ao mesmo estímulo externo, depois de um tempo não mais o percebe adequadamente, ou seja, assim como uma pessoa que convive em um lugar com muito barulho, depois de um tempo não mais o escuta, pois o cérebro se acomodou a ele, assim como uma pessoa que convive sempre com o mesmo cheiro, depois de um tempo não mais o sente, também por acomodação cerebral, e assim como uma pessoa que estuda sem pausa o mesmo livro, depois de um tempo não mais absorve seu conhecimento adequadamente, também o ser humano, caso vivesse sempre no mesmo corpo, com a mesma personalidade, os mesmos conhecimentos e hábitos adquiridos, na mesma cultura, na mesma época
no mesmo meio familiar, na mesma linguagem, etc., depois de um tempo, estagnaria em sua capacidade de mudanças eficazes de perspectiva. O processo de crescimento ficaria viciado, por assim dizer. A morte vem a ser então uma oportunidade preciosa de possibilitar a verdadeira evolução da consciência humana, pois reencarnando em uma nova personalidade, numa cultura diferente, meio familiar diferente, referências diferentes, etc., a pessoa terá uma chance de absorver novos ensinamentos sem ser estorvada pela perspectiva que tinha de sua antiga personalidade. Vivendo sempre no mesmo corpo, a pessoa fatalmente sentiria um dia cansaço de sua personalidade, da própria vida material e de como a vive, e uma diminuição do prazer em descobrir coisas novas. E isso por mais que ela tentasse manter-se sempre mudando e ocupada em diferentes coisas. Ela ainda estaria sob as amarras da sua personalidade e dos hábitos mentais adquiridos. Por isso a pausa entre vidas na matéria e o esquecimento das encarnações passadas é tão importante e necessário. Jamais conseguiríamos absorver novos ensinamentos e novas perspectivas lembrando de todas as vidas anteriores, de quem fomos, do que fizemos ou deixamos de fazer, de como pensávamos, etc. Ficaríamos sempre presos ao passado, ao mesmo modelo epistemológico de ser, sem poder avançar em cenários e perspectivas diferentes. Não importa o quão cansada uma pessoa possa estar da vida física, ela passará pela mudança chamada morte e voltará a se manifestar na matéria, sentindo o frescor, a alegria e o entusiasmo que toda criança sente ao começar seu período de vida. A morte passa a ser, então, uma bênção a ser agradecida e não um fato a ser lamentado. Portanto, viver sempre no mesmo corpo, mesmo que ele nunca envelhecesse, seria contraproducente à própria evolução consciencial do ser. Este precisa passar por pausas, esquecer temporariamente de quem foi, para que possa ser algo melhor e maior, sem se tornar escravo de hábitos da personalidade passada. Nada do que ele fez ou foi em uma vida será perdido na próxima vida, pois nada se perde, tudo se perpetua. Tudo que alguém já adquiriu como aprendizado vai continuar como tendências latentes, podendo ser aproveitadas caso positivas ou ressignificadas caso negativas, por uma melhor perspectiva, num cenário diferente, com um novo desejo de viver e aprender. Aqueles que se apegam desesperadamente ao corpo, desejando que o mesmo seja conservado em sua forma após a morte, para que um dia a ciência possa reviver o corpo por algum meio e trazê-lo de volta, não sabem o erro que cometem. A ciência poderá um dia, pelo seu avanço, fazer com que um corpo que foi de alguém e que ficou, por exemplo, em criogenia, volte a funcionar. Mas será uma reativação puramente física. O corpo poderá andar novamente, enxergar e, quem sabe, até falar, mas não será mais do que um robô, pois a antiga consciência que o habitava jamais retornará a ele. Uma vez tendo cumprido seu ciclo nele, ela já estará em outro plano de existência, ou mesmo reencarnada, tendo estabelecido a necessidade dessa mudança, que chamamos de morte, para plasmar uma evolução eficaz rumo à iluminação total do ser. Vejamos agora o que ocorre no momento da morte, de acordo com o ocultismo. Independentemente da morte ter ocorrido por causas naturais ou por doença, acidente ou crime, no momento em que o corpo encerrou seu ciclo de atividade e a consciência que dele se utilizava
encerrou sua jornada naquele corpo, o corpo continuará vivo, pois é indestrutível. Contudo, não mais mantido coeso pela vitalidade da consciência, o corpo mudará de forma, se reduzirá a seus elementos primários e retornará em outras formas materiais, quer ele tenha sido enterrado ou cremado. Já o corpo espiritual e o corpo astral, unidos, se retirarão gradativamente do corpo físico. Eles permanecerão próximos aos lugares que frequentaram, e é comum que a pessoa liberada do corpo físico assista, inclusive, suas exéquias fúnebres. Ela poderá inspirar os que a amaram e agora lamentam sua perda, sugerindo-lhes pensamentos, sendo mais frequentemente captada em sonhos, ou, caso alguém seja clarividente, poderá vê-la em sua realidade espiritual. Contudo, uma necessidade imperiosa de se elevar finalmente chegará. Ela precisa se elevar e a luz cósmica a atrai irresistivelmente. Ela não pode e não quer permanecer próxima à fase material. É aqui que ocorre um fenômeno conhecido em muitas tradições, mas pouco compreendido: o da segunda morte, ou sono da alma. Essa segunda morte é simplesmente a separação entre a alma e o corpo astral, que lhe serviu de intermediário em sua união com o corpo físico. O corpo astral, uma vez liberado, vagará no plano psíquico próximo da fase material, se desagregando gradativamente. É o molde astral do corpo físico e já não tem mais utilidade. Como um autômato, ele não terá consciência, mas possuirá resíduos das memórias do antigo e verdadeiro ocupante, que se elevou a planos mais altos da espiritualidade. Os corpos astrais abandonados pela alma são conhecidos no ocultismo pelo nome de cascas astrais ou elementários. Os corpos físico e astral são mutáveis e sujeitos à degradação. Diferente do corpo espiritual, a verdadeira essência da pessoa, que é fixa, são os corpos astrais, liberados por falecidos, os responsáveis pela quase totalidade de casos de aparições de fantasmas, e são eles, na quase totalidade dos casos, os verdadeiros protagonistas nas sessões mediúnicas, provocando fenômenos espantosos que enganam os presentes sem formação ocultista, que pensam estar se comunicando com o verdadeiro falecido, quando apenas se comunicam com a sombra astral dele. Já vimos detalhadamente esse assunto num vídeo dedicado aqui no canal ao contato com os mortos na perspectiva ocultista, sendo que remetemos nossos amigos do canal àquele documentário, caso ainda não o tenham assistido. Assim, para usar uma alegoria, imagine-se num foguete clássico de 3 estágios. Chegou a hora de sua partida, que podemos comparar com a morte. O foguete, nesse processo, vai liberar o primeiro estágio, que é o corpo físico. Na sua ascensão, chegará então o momento de liberar o segundo estágio, que é o corpo astral. E finalmente, a cápsula com o astronauta, o terceiro estágio, é permanente e não é descartada, e segue ao espaço. É a alma ou a consciência. A consciência desencarnada, então, segue aos planos mais elevados e não pode se comunicar, a não ser espiritualmente, aos que se elevam até ela, seja em projeção ou durante o sono. Ela sempre poderá ser visitada em espírito, sendo o meio empregado pelos ocultistas o da projeção astral ou comunhão cósmica. O desencarnado, quer tenha sido um anjo de bondade
ou um demônio de maldade na vida física, uma vez desencarnado, será exposto imediatamente à luz fulgurante da realidade, sem distorção, a realidade causativa de tudo. A noção de que se sofrerá no plano imaterial é falsa. Ele é o plano das causas divinas, da luz emitida, não comportando sombras. Mesmo quem viveu uma vida de maldade absoluta na matéria, perde imediatamente a capacidade de fazer o mal uma vez desencarnado, pois a sombra é uma impossibilidade lógica no ambiente de luz, falando alegoricamente. O karma de cada indivíduo ficará, durante seu estágio pós-morte, em suspensão, enquanto esse indivíduo é, pelas leis fixas e eternas, conscientizado dos ajustes necessários para sua próxima encarnação. A compensação kármica, com suas alegrias e tristezas, todas pedagógicas, se dá na matéria, não fora dela. As experiências de quase-morte, cada vez mais estudadas modernamente, quando pessoas de todas as raças, idades, crenças, etc., são declaradas clinicamente mortas, e depois de alguns minutos ou horas nessa condição, misteriosamente voltam à vida, confirmam a posição do ocultismo. Nenhuma delas, tenham sido boas, más ou indiferentes em vida, relatam que observaram, no plano pós-vida, cidades, hospitais, escolas, limbos, ou se viram usando roupas astrais. Nem viram um deus com forma ou um demônio, mas todas, sem exceção, só falam da luz e do amor, sem forma, inenarráveis, experimentados e com os quais se fundiram. Quer seu desencarne temporário tenha se dado de forma mais serena ou violentamente, todas, quando experimentaram o impacto da realidade cósmica, não mais desejaram retornar ao plano físico. Tão maravilhadas ficaram com o que experimentaram. Descobriram, como sempre afirmou o ocultismo, que morrer é, na verdade, viver como jamais viveram, e sentiram um amor como jamais sentiram na matéria. A única exceção foi para aqueles que deixaram o plano físico por meio do suicídio. Quando essas pessoas foram trazidas de volta, ou retornaram misteriosamente, confirmaram o que o ocultismo sempre afirmou. Assim que se mataram, descobriram-se vivas, mas em uma condição de consciência que provação terrena alguma pode comparar. Viram a enormidade do erro de se matar e desejaram ardentemente desfazer o que fizeram. Por isso o ocultismo dizer que o suicídio é o maior erro kármico que alguém pode cometer. Nenhuma provação humana compara-se ao estado de consciência do suicida imediatamente após ter perpetrado seu ato. E depois, ao voltar, numa próxima vida, ele se verá novamente envolto nos mesmos problemas dos quais desejou fugir. Todas as demais formas de desencarne, sem que o indivíduo a tenha provocado, são felizes além de qualquer descrição. Assim, qual é a postura do místico ou do ocultista diante da morte? Ele sabe-a uma bênção, mas não deseja antecipá-la, pois entende que, por mais promissora que seja essa experiência, é na matéria que ele evolui e aprende, e que a vida física deve ser vivida com vontade e gratidão. Ele sabe que a morte não deve ser provocada, mas aguardada naturalmente, de acordo com o karma de cada um. Sabe que a morte é um nome infeliz, dado pela ignorância humana, ao que é na verdade uma explosão de vida, luz e felicidade. Caso alguém seu conhecido morra, seja de forma normal ou até violentamente, o ocultista sentirá, como humano que é, a legítima tristeza.
mas também se alegrará pelo que a pessoa recém-desencarnada está experimentando em felicidade, liberdade e vida. O místico, em vez de chorar sobre o corpo abandonado daquele que ele amou, se retirará silenciosamente a algum lugar e, pela projeção da consciência, estará rapidamente na presença da pessoa que desencarnou. Com ela comungará em paz, concórdia e união, na luz do absoluto. Contato este que sempre poderá ser renovado, pois ele tem a técnica e sabe como fazê-lo. Por fim, sabe o místico que só há vida pulsando em toda parte, em todos os planos, que nada morre, mas tudo se mantém, e que as mudanças são necessárias para o plano divino que só visa o bem. Por que temer, então, o que nunca existiu? Você que assiste a este vídeo que mata a morte, vive agora com uma nova perspectiva, sabendo que tudo é eterno e indestrutível. Saiba que mais vale uma vida física curta e bem cheia do que uma vida longa e inútil, e que o que determina a utilidade de uma vida encarnada não é o quanto acumulamos em bens, honras e títulos, mas o quanto crescemos em consciência e o quanto nos colocamos a serviço dos outros. Assim, amigo do canal Realidade Fantástica, celebra a vida, sempre, em toda parte, e mesmo quando a face da morte aparecer, sabe-a falsa, e que no fundo tudo está bem, pois só o bem há. Encerramos com estas imortais palavras do Avatar Krishna, dirigidas a seu discípulo Arjuna, constantes no Bhagavad Gita, canto 2, capítulos 12 a 18. Possam elas confortar a todos que choram e sofrem pelos que se foram, e ser o bálsamo que cura toda ilusão. Escuta-as, pois, com o coração. Nunca houve tempo em que eu não existisse, nem tu, nem algum desses príncipes. Nem jamais haverá tempo em que algum de nós deixe de existir em seu ser real. O verdadeiro ser vive sempre. Assim como a alma incorporada experimenta infância, maturidade e velhice dentro do mesmo corpo, assim passa também de corpo a corpo. Sabem os iluminados e não se entristecem. O que é irreal não existe, e o que é real nunca deixa de existir. Os videntes da verdade compreendem a íntima natureza tanto disto como daquilo, a diferença entre o ser e o parecer. Compreende como certo, ó Arjuna, que indestrutível é aquilo que permeia o universo todo. Ninguém pode destruir o que é imperecível, a realidade. Perecíveis são os corpos, esses templos do espírito. Eterna, indestrutível, infinita é a alma que neles habita. Por isto, ó Arjuna, luta. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas.
Clique aqui no link que está neste vídeo e saiba mais de como fazer parte desta jornada por meio do conhecimento arcano.